O convite para o mistério. Thomas Grayson, um jornalista aposentado e experiente em investigar histórias bizarras ao longo de sua carreira, já havia aprendido a ignorar cartas anônimas e pistas sem fundamentos. Mas naquela manhã, enquanto tomava seu café na varanda de sua modesta casa em uma cidade pequena, algo diferente chamou sua atenção. Um entregador desconhecido deixou uma caixa envolta em correntes grossas em sua porta. Sobre ela, revestidava um bilhete envelhecido, escrito com caligrafia tremida. Os segredos de Gatlin estão trancados aqui. Descubra-os, mas esteja pronto para o que irá encontrar. Curioso, mas cético, Thomas levou uma caixa para sua sala, um espaço pequeno e repleto de livros e recortes de jornais antigos. Ele examinou as correntes, que estavam firmemente presas por um cadeado enferrujado, mas funcionais. A caixa era feita de madeira escura e parecia absurdamente pesada para seu tamanho. A madeira estava desgastada, mas havia símbolos esculpidos em sua superfície. Ele não percebeu a maioria deles, exceto por um espiral grotesco, semelhante a um desenho que havia visto anos atrás em um caso que investigou em Nebraska. Foi uma lembrança vaga, mas suficiente para despertar sua curiosidade. Thomas passou o dedo pelas inscrições, sentindo uma energia estranha que parecia emanar da caixa. Ele hesitou por um momento antes de decidir arrombá-la. Com esforço, usou uma ferramenta de seu velho kit de investigação para cortar as correntes, que, estranhamente, cederam com facilidade, como se estivessem aguardando aquele momento. Quando abriu a tampa, o cheiro de madeira úmido e algo mais antigo, quase podre, invadiu o ambiente. Dentro da caixa, ele encontrou um diário com capa de couro desgastada. Ao folheá-lo, veja que as páginas estavam cheias de desenhos e anotações confusas. Alguns eram incompreensíveis, mas outros descreviam rituais realizados por crianças. Pequenos desenhos de espantalhos sinistros, milharais vastos e uma figura descrita apenas como aquele que anda por trás das fileiras, ocupavam grande parte do diário. Conforme avançava na leitura, Thomas percebeu que aquilo não era ficção. Era um relato detalhado, quase desesperado, de alguém que havia presenciado algo horrível em Gatlin. As palavras do diário surgiram a despertar algo em Thomas. Ele se lembrou vagamente de notícias de décadas atrás sobre uma pequena cidade no Nebraska, abandonada após o desaparecimento de quase todos os seus moradores. Apesar das informações escassas e contraditórias, ele sentiu que aquele diário poderia ser a chave. Fechando o diário com o estelo seco, Thomas decidiu. Ele precisa ir até Gatlin. Algo naquele diário o puxava, como uma força invisível que não lhe dava escolha. Ele preparou sua câmera antiga, um caderno de anotações e algumas ferramentas. A sensação era de que ele estava cruzando uma linha invisível entre o mundo comum e o resto. E assim, enquanto o sol se punha, Thomas guardou o diário em sua bolsa e entrou em seu carro. O motor ronronou, mas o que ecoava em sua mente eram as palavras do bilhete. Esteja pronto para o que irá encontrar. Capítulo 2. Os ecos de Gatlin. Thomas esteve por horas, atravessando estradas solitárias cercadas por campos intermináveis. De milharais, o vento soprava com força, curvando as altas plantas em movimentos que não eram quase coordenados. Quanto mais ele se aproximava do Nebraska, mais estranho o ambiente se tornava. Os poucos postos de gasolina e restaurantes à beira da estrada que encontraram foram presos no tempo, com funcionários que o encararam de maneira desconfortável, como se eles soubessem para onde ele estava indo. Ao chegar nos arredores de Gatlin, a atmosfera parecia mudar. O ar era mais pesado. O céu, mesmo ao entardecer, parecia mais escuro, como se o sol estivesse com medo de se pôr completamente. A cidade, ou o que restava dela, era um fantasma. As ruas estavam cobertas de vegetação, as casas tinham janelas quebradas e portas caídas, e o silêncio era quase garantido.
Era como se o lugar inteiro tivesse sido abandonado às pressas, mas não sem antes deixar para trás um rastro de algo sombrio. Thomas estacionou em frente ao que parecia ser a antiga prefeitura. O edifício era uma estrutura simples, mas ainda de pé, apesar das marcas do tempo. Ele pegou o diário da bolsa e folheou as páginas mais uma vez, buscando qualquer pista sobre por onde começar. Um dos desenhos mostrava um grande celeiro, com símbolo espiral esculpido em sua madeira. As observações mencionavam que aquele lugar era um ponto central para os eventos que ocorriam em Gatlin. Determinado, ele decidiu encontrá-lo. Conforme explorava a cidade, Thomas notou que os milharais invadiram as ruas, como se a natureza estivesse tomando de volta o que era seu. Mas havia algo mais ali. Em meio ao som do vento batendo nas folhas do milho, ele jurava ouvir vozes. Palavras incompreensíveis, como um idioma antigo ou um cântico abafado. Ele parava, olhou ao redor, mas não havia ninguém. Ainda assim, a sensação de estar sendo presente era constante, como se os olhos do milharal estivessem sempre sobre ele. Eventualmente, ele encontrou o celeiro. Era exatamente como no desenho, uma estrutura grande, com paredes de madeira escura e o símbolo espiral grave. O interior era tão sombrio quanto o exterior, feixes de luz passando por buracos nas paredes, iluminando montes de feno e objetos antigos espalhados pelo chão. Ao se aproximar do centro do celeiro, ele encontrou um altar rudimentar, coberto de símbolos semelhantes aos do diário. Havia pequenos ossos interessados em padrões geométricos e restos de velas que foram queimados até o fim. O ar ali dentro era pesado, quase sufocante. Thomas começou a tirar fotos e fazer anotações, mas, de repente, algo chamou sua atenção. Um som fraco, quase imperceptível, vinha do fundo do celeiro. Ele seguiu o som, que parecia uma melodia distante, como uma caixinha de música sendo tocada lentamente. Ao chegar ao fundo, ele encontrou uma pequena porta. Com esforço, ele se abriu, revelando uma escada que descia para um porão escuro. Enquanto olhava para a escuridão abaixo, Thomas sentia um calafrio. Capítulo 3. O sussurro no escuro. Thomas respirou fundo antes de descer os primeiros degraus da escada. O ar ali era denso, carregado de umidade e algo mais. Um cheiro ferruginoso e levemente adocicado, como sangue seco. Cada passo ecoava no espaço apertado, como se o porão fosse maior do que aparentava. A escuridão era quase absoluta, mas ele usou uma lanterna do celular para iluminar o caminho. As paredes eram feitas de tijolos antigos, cobertas de marcas de unhas e símbolos entalhados, semelhantes ao diário. No fundo do porão, ele encontrou uma pequena mesa coberta de poeira. Sobre ela, estava relacionado um gramofone de madeira escura, com uma manivela antiga. Ao lado, uma pilha de discos de vinil estava cuidadosamente empilhada, como se alguém tivesse colocado ali recentemente. No entanto, o que mais chamou sua atenção foi um livro grosso, com capa de couro gasto e um símbolo espiral gravado no centro. Seu instinto dizia que aquele era o verdadeiro tesouro. Ele se movia lentamente. Seus dedos tremiam levemente enquanto tocavam o couro frio da capa. O livro parecia quase pulsar sob sua mão, como se estivesse vivo. Antes que eu pudesse abri-lo, um som cortado o silêncio, um sussurro baixo, arrastado e indecifrável. Thomas congelou. O som vinha de todos os lados, como se as paredes estivessem murmurando em um idioma perdido no tempo. A lanterna do celular piscou. O ar ficou ainda mais pesado. Ele engoliu seco e tentou respirar. Sabia que algo estava errado. Muito errado. Decidiu não abrir o livro ali. Pegou e o enfiou na mochila junto com o diário. Ao se virar para sair, o sussurro se transformou em um gemido longo e gélido, algo que fez seu sangue gelar. Ele acelerou o passo, subindo os degraus de volta ao celeiro. Quando empurrou a porta do celeiro para sair, algo parecia diferente. O ar estava mais parado.
Os milharais ao redor parecem maiores, como se tivessem crescido em questão de minutos. O sol já não brilhava da mesma forma, tingindo o céu com um tom alaranjado e doentio. Foi quando vi, ele não estava mais sozinho. No meio do campo, parado entre as fileiras de milho, havia uma silhueta, pequena, imóvel. Uma criança. Thomas sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele piscou e, quando abriu os olhos novamente, havia outra figura ao lado da primeira. É outra. Crianças, todas vestidas com roupas simples e gastas, os rostos encobertos pela sombra. A história voltou, agora mais alta, como um coro vindo do próprio milharal. Thomas sentiu sua garganta se fechar. Ele segurou a mochila com força e recuou lentamente em direção ao carro. Mas, antes que pudesse Você trouxe o livro, não foi? O coração de Thomas quase parou. Ele não conseguia ver de onde vinha a voz, mas tinha certeza de que era de um. O sussurro cessou. O silêncio era pior. Thomas sabia que, a partir daquele momento, não havia mais como voltar atrás. Capítulo 4. O Livro das Sombras. Thomas sentiu a espinha gelar. A voz infantil ainda ecoava em sua mente. Ele abriu a mochila contra o peito, engolindo em seco. Seu instinto gritava para correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão. As crianças continuavam paradas no meio do milharal, imóveis como estátuas, olhando com olhos que refletiam um vazio absoluto. Com um esforço imenso, ele conseguiu dar um passo para trás, depois outro. Seu carro estava a poucos metros dali. Se conseguisse entrar, poderia ir embora àquele lugar amaldiçoado e nunca mais voltar. Mas, no momento em que virou de costas para correr, o sussurro retornou. Não vire as costas para nós. A voz é tão diferente dessa vez. Mais profundo, mais grave. Como se algo muito mais antigo estivesse falando através das crianças. Tomás parou. Seu peito subia e descia rapidamente. O ar parecia cada vez mais raro. Ele abriu os olhos, tentando ignorar a vertigem que começava a tomar conta de sua mente. O livro precisa ser aberto. Ele olhou para a mochila, sentindo o peso do livro ali dentro. Seu coração batia forte, mas algo dentro dele, uma curiosidade sombria e perigosa, começou a crescer. O que havia naquele livro? Por que aquelas crianças o queriam? E, mais importante, o que aconteceria se ele o abrisse? O vento soprou pelo milharal, fazendo as folhas sussurrarem. Uma tensão não. Se quiser que eu abra, vou abrir. Com mãos trêmulas, tire o livro da mochila. A capa de couro estava fria ao toque, e o símbolo em espiral parecia girar levemente sob sua palma. Quando abriu a primeira página, um cheiro estranho se manteve pelo ar, algo antigo, como papel queimado misturado à terra molhada. Os escritos eram em um idioma que ele não reconhecia, mas, de alguma forma, as palavras começaram a fazer sentido em sua mente. Seus olhos percorreram as linhas rapidamente, como se algo dentro dele já informasse o que procurar. Então, ele encontrou. Uma ilustração mostrava um campo de milho exatamente como aquele, com crianças ao redor de um altar de pedra. Acima delas, uma sombra descomunal se erguia, uma figura retorcida, com braços alon. A legenda abaixo da ilustração fez seu sangue gelar. Aquele que anda por trás das fileiras despertará. Thomas falou sob os olhos do livro e sentiu. E eles não eram humanos. Capítulo 5. Os primeiros confrontos sobrenaturais. Thomas estava sozinho, como sempre, caminhando pela trilha entre as fileiras de milho. O céu ainda mantinha aquele tom esbranquiçado de fim de tarde, e o som do vento balançando as folhas pareciam quase normais. Mas algo estava diferente naquela noite. O silêncio ao redor, que normalmente o acalmava, agora parecia denso, sufocante. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele tentou ignorar.
até que as vozes giraram. No começo, era uma sugestão baixa, como se o vento estivesse brincando com os filhos, levando murmúrios distantes por entre as plantas. Porém, à medida que ele se adentrava mais no milharal, as vozes se tornaram mais claras, quase como risadas infantis, abafadas, mas nítidas o suficiente para fazer seu estômago revirar. Ele parou, o medo de começar a se infiltrar em seus ossos. Olhou ao redor, mas não viu ninguém. Só o milho, balançando com o vento. "Quem está aí?" perguntou em voz alta, sua voz soando estranha no silêncio perturbador. Nenhuma resposta. Ele deu um passo à frente. De repente, algo se moveu na periferia de sua visão. Um vulto, algo humano, talvez, mas rápido demais para ser claramente identificado. O coração de Thomas bateu mais forte. Ele sabia que não estava sozinho. As vozes voltaram, mais próximas agora, sussurrando palavras ininteligíveis que ecoavam em sua mente. Ele tentou avançar, mas cada passo parecia mais pesado do que o anterior, como se a terra quisesse retê-lo. E então, ele ouviu, não um sussurro, mas uma frase clara. Uma voz que parecia vinda de dentro de sua cabeça. "Vire-se, Thomas." Ele congelou. A sensação de estar sendo observada era esmagadora. Algo estava ali, entre as plantas, observando seus movimentos. A tensão não aumentava, e o medo se transformava em uma certeza inegável de que algo muito maior estava à espera, aguardando o momento certo para se revelar. Capítulo 6. A descoberta do altar subterrâneo. Thomas não conseguiu se livrar da sensação de que o milharal estava engolindo. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, e a escuridão das fileiras de milho parecia ficar cada vez mais opressiva. O vento havia cessado, mas o ar ainda estava carregado com uma energia estranha, algo indefinido, mas profundamente desconfortável. Ele havia tentado voltar, mas a sensação de ser observado o fazia caminhar em círculos, como se estivesse sendo paralelo a um destino que ele não queria encontrar. Foi então que ele encontrou algo em comum. As raízes de uma árvore antiga, parcialmente expostas, formavam um emaranhado irregular no chão, como se estivessem tentando esconder algo. A curiosidade venceu o medo, e Thomas se agachou para examinar mais de perto. Com a mão trêmula, descoberta nas raízes, e ali, enterrada sob a terra úmida, estava algo sólido, uma superfície de pedra. Ele começou a cavar, sua respiração cada vez mais pesada, até que o bloco de pedra apareceu completamente, coberto de símbolos e marcas estranhas que se destacavam na superfície. Os símbolos eram familiares, mas não de algo que ele tivesse visto antes. Eram antigos, quase arcaicos, com linhas que formavam formas geométricas e figuras de um ser incompreensível. Quando ele tocou a pedra, uma vibração percorreu seu corpo, como se a própria terra estivesse se despertando. O ar ficou mais denso, e uma pressão o envolvido, quase como se a terra estivesse tentando engoli-lo. Ele sentiu um formigamento nas mãos, como se algo o acompanhasse diretamente dentro de sua mente. Com um esforço físico e mental imenso, Thomas conseguiu abrir uma parte do bloco de pedra, revelando um altar antigo, escondido e esquecido pelo tempo. O altar estava incrivelmente bem preservado, como se o mal que ele representava fosse guardado ali, aguardando um momento para ser libertado. Raízes retorcidas se enrolavam em torno dele, pulsando levemente, como se estivessem vivas, alimentando-se de uma energia sombria que emanava da pedra. Cada detalhe do altar parecia ter sido feito para evocar uma sensação de reverência e medo, como se fosse um lugar de poder absoluto. Thomas, com o coração batendo descontroladamente, deu um passo para trás. Ele sabia, no fundo do seu ser, que havia descoberto algo muito maior do que ele poderia imaginar, algo que não deveria ser despertado. Mas era tarde demais. O altar estava ali, à vista, e a energia que ele emanava começava a se infiltrar nas profundezas de sua alma. A luta pela sua sanidade estava apenas começando.
Capítulo 7. O conflito final com a entidade. A tensão não era insuportável. Thomas sentiu seu coração disparar enquanto observava o altar, agora revelado diante dele, com as raízes pulsando e os símbolos místicos brilhando suavemente. Ele sabia que estava à beira de um abismo do qual não teria retorno. A sensação de ser presente se intensificava a cada segundo. Ele estava sendo testado, desafiado por algo que não compreendia completamente, mas que sentia ser mais forte do que qualquer coisa que ele já tivesse enfrentado. Ele precisa destruir aquele altar, mas algo o impede. Algo que estava muito além de sua compreensão. De repente, uma presença se manifestou na escuridão ao redor. Elizabeth apareceu, sua figura esquelética e pálida iluminada pela luz fraca de sua lanterna. Seus olhos estavam vazios, como se não houvesse mais vida neles, substituídos por uma escuridão imensa e peculiar. Ao seu lado, as crianças, agora possuídas, surgiram, os seus rostos distorcidos em expressões de sofrimento e malícia. Seus olhos brilharam com uma intensidade sobrenatural, como se estivessem completamente subjugados pela entidade que governava o milharal. Você não pode destruir o que já está em nossas almas, Thomas. A voz de Elizabeth é fria e distante, como se fosse de alguém que já não existia mais. O altar é apenas o começo. A entidade já está dentro de nós. O medo de Thomas se transformou em desespero. Ele tentou se aproximar do altar, mas antes que pudesse dar mais um passo, as crianças avançaram, com os olhos fixos nele, suas bocas se abrindo em um grito ensurdecedor que fez a terra tremer sob seus pés. Ele recuou, sentindo o suor escorrer pela testa, mas sabia que a batalha estava longe de acabar. A entidade finalmente foi revelada. Surgiu do altar uma figura gigante, formada de sombras e raízes, com tentáculos que se estendem na direção a ele, envolvendo-o em um abraço mortal. Thomas tentou lutar, sua mente fervendo em busca de uma solução, mas a força sobrenatural era avassaladora. As crianças, em transe, o cercaram, gritando palavras que mais justificam invocações do além. Ele sabia o que tinha que fazer. A única maneira de destruir uma entidade era sacrificar algo de valor imenso, algo que ele nunca imaginaria perder. Sua vida estava em jogo, mas a verdade era que o que ele amava mais que tudo deveria ser oferecido verdadeiramente com forças sombrias. Com um grito desesperado, Thomas agarrou a lâmina de sua faca, cortando profundamente sua própria palma. A dor era insuportável, mas ele sabia que era a única maneira de romper o ciclo. A solidariedade em agonia, e o chão abaixo dele começou a se dividir, levando-o para a escuridão. Mas Thomas não sabia se seria suficiente para impedir o mal. Ele caiu, sem saber se conseguiria escapar de seu próprio sacrifício, ou se tudo aquilo ainda era apenas o começo de algo muito pior. Capítulo 8. O epílogo e o final aberto. Thomas acordou em sua cama, suando frio e com a respiração ofegante. O sol ainda não havia nascido, e o ambiente estava envolto em um silêncio profundo. Ele estava em casa, mas algo estava estranho. Algo não estava certo. O feedback que deveria sentir por ter escapado do milharal parecia ter sido trocado por uma sensação de inquietação, como se uma batalha nunca tivesse realmente acontecido. Ele se pronunciou da cama e, instintivamente, foi até sua estante. Seus olhos foram atraídos pela caixa de madeira, pequena e desgastada, que ele havia guardado ali. Mas quando a abriu, o que viu o fez gelar por completo. Dentro da caixa estava a mesma fita antiga, como as palavras "Cuidado com o milharal" gravadas em sua superfície. A mente de Thomas começou a trabalhar freneticamente, tentando entender o que estava acontecendo. Ele havia destruído o altar, lutado contra uma entidade, sacrificado algo imenso. Ele deveria ter terminado, mas a caixa estava ali, intacta. As memórias do milharal e da luta contra as forças sobrenaturais ainda estavam vívidas em sua mente, mas, ao mesmo tempo, ele se sentiu como se estivesse acontecendo em um pesadelo que não terminou.
Não havia explicação lógica para a caixa ter reaparecido, nem para o fato de ele ainda estar sentindo a presença da entidade em algum lugar, espreitando nas sombras de sua casa. Thomas olhou para a caixa uma última vez, antes de fechá-la e guardá-la novamente. Mas, ao fazer isso, senti algo estranho. Um calor crescente no peito, como se estivesse sendo puxado de volta para o milharal. Ele tentou ignorar, tentando convencer a si mesmo de que tudo havia previsto, mas o peso da sensação de que o mal nunca o deixaria era esmagado. O telefone tocou. Ele hesitou, o olhar fixo na caixa. Quando atendeu, uma voz baixa e distorcida do outro lado da linha disse apenas uma frase: "Você não pode fugir." A linha foi cortada antes que ele pudesse responder. O pânico tomou conta do seu corpo. Ele se virou para a estante e a caixa estava lá, mais presente do que nunca. A verdade era clara agora. O ciclo nunca terminaria. A entidade estava longe de ser derrotada. Talvez a verdadeira luta de Thomas tivesse apenas começado. E, no fundo, ele sabia que o milharal sempre o chamaria de volta. A tela escureceu, e o som da risada das crianças, distorcidas e ecoando ao longo, preencheu o vazio da noite. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessas histórias, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos contos sombrios. Ative o sininho para receber as notificações e mergulhar em novos mistérios aterrorizantes. Até o próximo vídeo. Primeiro momento, a descoberta. Era uma noite de tempestade, e os trovões pareciam sacudir as paredes da antiga casa de campo que Lucas havia herdado. O lugar estava repleto de recordações do passado, com móveis cobertos por lençóis brancos e o cheiro característico de madeira envelhecida misturado com poeira. Lucas convidará seus amigos Júlia, Ricardo e Camila para ajudar a organizar a casa. Era a desculpa perfeita para explorar o sótão, um local que seu tio sempre proibira de entrar. Aquilo por si só já tornava a ideia irresistível. Com lanternas em mão, eles subiram a escada rangente que levava ao sótão. O espaço estava abarrotado de caixas de papelão, móveis antigos e objetos curiosos. Mas foi Camila quem notou algo incomum no canto mais escuro. Um baú de madeira robusta, envolto por correntes enferrujadas e marcado por símbolos estranhos que pareciam esculpidos na superfície. "Que diabos é isso?" perguntou Ricardo, aproximando-se com cuidado. Lucas sentiu um arrepio na espinha. Algo naquele baú o incomodava profundamente, mas ele não queria parecer medroso na frente dos amigos. "Parece coisa de filme de terror, talvez um tesouro", disse Júlia, tentando aliviar o clima. Sua curiosidade foi o suficiente para convencer o grupo a abrir o misterioso objeto. Depois de alguns minutos de tentativa frustrada, Ricardo encontrou uma ferramenta enferrujada em uma das caixas e conseguiu quebrar as correntes com um golpe certeiro. Ao levantar a tampa, o silêncio no sótão tornou-se quase ensurdecedor. Dentro, haviam dezenas de fitas VHS empilhadas de forma impecável. Cada fita tinha um rótulo manuscrito, com títulos estranhos e sugestivos. "Isso é bem esquisito. Quem guarda isso hoje em dia?" perguntou Camila, franzindo o senho. Uma fita em particular chamou a atenção. Diferente das outras, seu rótulo era feito com letras vermelhas desbotadas que pareciam pintadas à mão. Histórias de freiras sexys. Júlia segurou a fita e riu nervosamente. "Ok, agora eu quero mesmo saber o que tem aqui dentro." Lucas hesitou. Algo nele dizia que aquilo era um erro, mas, diante da pressão do grupo e do clima de aventura, ele cedeu. Decidiram descer ao porão, onde havia uma velha TV conectada a um videocassete. Enquanto desciam, um trovão iluminou o sótão por um instante, e Lucas teve a impressão de ver sombras dançando ao redor do baú. Ao chegar ao porão, eles se acomodaram em torno da TV e inseriram a fita no videocassete. O som de rebobinagem trouxe um leve desconforto ao grupo.
Lucas respirou fundo, tentando afastar a sensação de que algo estava prestes a sair do controle. A tela piscou, revelando o início de algo que mudaria suas vidas para sempre. Segundo momento, o primeiro vídeo. O silêncio no porão era quase palpável quando a tela da TV piscou novamente, agora exibindo uma imagem distorcida. O som da estática preenchia o ambiente, criando uma tensão crescente. Aos poucos, a distorção deu lugar a um cenário estranho. Um convento iluminado por velas, suas paredes cobertas por tapeçarias antigas e janelas de vitrais que refletiam luzes em tons vermelhos. No centro do cenário, um grupo de freiras cantava em um idioma desconhecido. Seus rostos estavam escondidos por sombras, mas era evidente que algo estava errado. O cântico tornava-se cada vez mais intenso, quase hipnótico, enquanto a câmera se aproximava de uma figura em particular, uma freira de olhos arregalados que parecia encarar diretamente os espectadores. "Isso é bizarro", murmurou Júlia, quebrando o silêncio. Mas antes que pudessem reagir, a imagem mudou abruptamente. Agora, a freira estava mais próxima, seu rosto preenchendo quase toda a tela. Seus olhos, negros como a noite, pareciam sugar a alma de quem os encarasse. Em um movimento repentino, ela apontou diretamente para a câmera. Ricardo desligou o videocassete rapidamente, respirando com dificuldade. "O que foi isso? Isso não é normal." Camila tentou rir, mas sua voz tremeu. "Deve ser alguma pegadinha antiga. Quem faria algo assim?" Lucas permaneceu em silêncio, seu olhar fixo na TV desligada. Ele tinha certeza de que, por um breve momento, vira seu próprio reflexo no vidro. Mas seu rosto estava diferente, mais velho, desgastado. Algo na fita parecia estar afetando mais do que apenas suas mentes. Terceiro momento, a obsessão começa. Após o desconforto inicial, os amigos decidiram encerrar a noite. No entanto, Lucas não conseguia afastar a estranha sensação que o vídeo lhe causará. Mesmo em sua cama, com os olhos fechados, ele via flashes das freiras e ouvia o cântico perturbador. Ele tentou se convencer de que era apenas sua mente pregando peças, mas no fundo sabia que algo havia mudado. Na manhã seguinte, enquanto os outros ainda dormiam, Lucas voltou ao porão. O baú continuava lá, imponente, como se o estivesse esperando. Ele pegou outra fita, desta vez com o título A Vigília do Silêncio, e decidiu assistir sozinho. A curiosidade havia se tornado mais forte que o medo. Quando a fita começou, a atmosfera da casa pareceu mudar. As luzes piscavam e o ar parecia mais pesado. A nova gravação mostrava um ritual ainda mais perturbador, com as mesmas freiras, agora em meio a símbolos desenhados no chão. Lucas mal conseguia desviar o olhar, mesmo quando a câmera parecia revelar coisas que desafiavam a lógica. Quando o vídeo terminou, Lucas percebeu que o sol já havia se posto. Ele sentiu um frio inexplicável e ouviu, vindo de algum lugar da casa, o mesmo cântico que ressoava nas fitas. Ele sabia que precisava contar aos amigos, mas uma parte de si duvidava que eles fossem acreditar. Algo naquele baú havia despertado, e não tinha intenção de ser ignorado. Quarto momento, o despertar da presença. Lucas reuniu os amigos na sala, tentando explicar o que tinha visto. Ele falou sobre a segunda fita, as imagens perturbadoras e o cântico que agora pareciam ecoar pela casa. No entanto, Júlia, Ricardo e Camila demonstraram ceticismo. "Lucas, você está deixando a imaginação correr solta. São só fitas antigas. Nada disso é real", afirmou Ricardo, tentando parecer confiante. Para provar que não estava inventando, Lucas escolheu outra fita ao acaso no baú. Esta tinha o título O Círculo das Sombras. Contra a vontade dos outros, ele insistiu que todos assistissem juntos. Relutantes, sentei-me diante da TV novamente.
Dessa vez, o vídeo parecia mais nítido. Mostrava o mesmo convento, agora em ruínas, com paredes rachadas e velas apagadas. Uma figura solitária caminhava pelos corredores, suas pegadas ecoando no silêncio. Era a mesma freira de olhos negros, mas seu semblante estava mais macabro, e algo na maneira como ela se movia parecia inumano. Quando ela finalmente parou, virou-se diretamente para a câmera, e sua voz sugeriu uma única palavra: vocês. De repente, a tela ficou preta, mas a voz continuou, agora sussurrando seus nomes um por um. O pânico tomou conta. Júlia silenciosa. Ricardo removeu a tomada da TV, mas a voz não cessou. Ecoava pelos corredores da casa, misturando-se com o cântico que Lucas ouviu antes. A casa inteira parecia viva, vibrando com uma energia sombria. Neste momento, Camila vê algo no canto da sala. Uma sombra espreitava, se movendo de forma errática. Não estamos sozinhos, ela sussurrou, com a voz trêmula. Todos olharam para onde ela apontava, mas a sombra desapareceu antes que pudesse reagir. Lucas sabia que era tarde demais. Algo havia sido libertado, algo que não alcançou o mundo. Quinto momento, a revelação do baú. Com a tensão crescente, o grupo decidiu investigar a origem do baú. Júlia sugeriu procurar documentos antigos na biblioteca do falecido tio de Lucas, que ficou no andar de cima. Enquanto procurava, Lucas encontrou um diário escondido atrás de uma estante, suas páginas amareladas e cobertas por uma camada de poeira. As palavras eram rabiscadas de maneira confusa, quase como se a mão do escritor estivesse sendo obrigada a escrever. O diário estava repleto de anotações, algumas ilegíveis, mas outras suficientemente claras para indicar um conteúdo perturbador. Entre as páginas, Lucas leu que o tio havia sido descoberto no baú durante uma viagem a um vilarejo abandonado. Ele descreveu o convento da fita como um lugar amaldiçoado, onde as freiras eram forçadas a realizar rituais profanos, invocando uma entidade demoníaca conhecida como a Testemunha Sombria. As fitas, de acordo com o tio, eram registros desses rituais macabros, capturados por uma câmera que tinha o poder de ver além do véu da realidade. O tio parecia demonstrar que esses registros tinham um poder muito maior do que qualquer um poderia imaginar, e ele passou a estudar obsessivamente o conteúdo das fitas, acreditando que poderia ser uma chave para algo sombrio e desconhecido. À medida que Lucas lia, uma sensação de frio se deixava pela sala, como se a temperatura caísse repentinamente. Júlia, que estava ao seu lado, vive uma mudança no ambiente. As velas acesas começaram a vacilar, como se uma corrente de vento invisível estivesse apagando. De repente, a porta da biblioteca se fechou com um estrondo, e um som de passos ecoou pelos corredores da casa, como se alguém estivesse se aproximando. O grupo se olhava, paralisado pelo medo, enquanto os passos ficavam cada vez mais altos, como se algo estivesse indo em sua direção. Não estamos sozinhos, sussurrou Camila, com voz tremenda. Todos ouviram os passos, mas não havia ninguém visível à vista. As sombras nas paredes surgiram a se mover de forma estranha, como se estivessem vivas, e um estremecimento percorreu toda a casa. Algo estava se aproximando e, embora ninguém quisesse admitir, todos sabiam que o que quer que estivesse lá fora não era humano. Sexto momento, o enfrentamento final. Com uma tensão insuportável, o grupo sabia que não poderia simplesmente fugir. A casa parecia agora estar cercada por uma escuridão pulsante, como se o próprio local estivesse vivo e em sintonia com a entidade que os observavam. Eles se reuniram no porão, onde o baú estava guardado, decidiram destruir as fitas e encerrar a maldição de uma vez por todas. Lucas trouxe gasolina e, com as mãos trêmulas, começou a derramar o líquido sobre as fitas. Isso vai acabar agora, disse ele, tentando se convencer. No entanto,
Antes que você pudesse acender o fósforo, uma risada baixa e sinistra ecoou ao redor deles. Era a voz da freira, profunda e cheia de malícia. O cântico voltou a subir, desta vez mais alto e mais intenso, reverberando nas paredes da casa. Antes que pudesse reagir, o baú começou a tremer violentamente, como se estivesse sendo sacudido por uma força invisível. As correntes enferrujadas que antes estavam quebradas se uniram novamente, envolvendo o baú com uma força sobrenatural. Quando Lucas tentou pegar a fita, ela parecia queimada em sua mão, sem se incendiar. O pânico tomou conta de todos, mas eles sabiam que não podiam parar agora. Foi então que a figura da freira apareceu na tela da TV, agora distorcida e muito mais ameaçadora. Seus olhos eram escuros, vazios, como se não houvesse mais alma por trás deles. A freira se moveu da tela, suas mãos saindo para tocar o mundo real. Quando tocou o vidro da TV, a imagem se distorceu ainda mais, e a sala inteira foi tomada por uma onda de energia que fez todos caírem no chão. Eu sou o que vocês liberaram, sussurrou a freira, sua voz ecoando por toda a casa. A entidade estava ali, agora, fisicamente presente, e os amigos sabiam que a única forma de impedir o mal era destruí-la de uma vez por todos. O tempo estava contra eles, e o confronto final havia começado. Sétimo momento, o epílogo. O grupo se separou após o enfrentamento, devastado e exausto, mas com a sensação de que o perigo não havia desaparecido. Lucas, sentindo-se profundamente preocupado e com medo de que a maldição ainda o seguisse, decidiu se mudar para um novo apartamento, longe daquela casa amaldiçoada. No entanto, a paz nunca pareceu alcançar seu espírito. Meses depois, enquanto arrumava suas coisas, Lucas se deparou com uma caixa deixada na porta do apartamento. Não houve transmissão, apenas uma fita VHS sem rótulo dentro dela. Seu coração disparou quando ele conheceu uma sensação familiar de terror. Sem saber o que fazer, ele hesitou, mas algo o impulsionou a pegar uma fita e colocá-la no videocassete. A tela da TV ficou estática por um longo momento, mas então uma imagem apareceu. Não era a freira, mas sim um lugar que Lucas não conheceu. O som de passos ecoou da tela. Lentamente, uma câmera se moveu de uma porta trancada e, quando ela se abriu, uma visão de um convento em ruínas apareceu diante dele. O título na tela, que apareceu pela primeira vez, dizia: O último ritual da Mater Umbra. O final ainda estava longe de chegar. Oitavo momento, o regresso da escuridão. Nos dias que se seguiram, Lucas tentou ignorar o impacto da fita, mas não conseguiu. A imagem daquela porta trancada e a sensação de algo terrível à espreita não saíram de sua mente. Ele sentiu que estava sendo vigiado, como se os olhos da entidade seguissem a cada passo. Seus sonhos eram preenchidos com pesadelos vívidos, onde ele via o convento em ruínas, a freira observando de longe, com seu olhar vazio e penetrante. Era como se a maldição tivesse encontrado uma nova maneira de se infiltrar em sua vida, agora mais forte do que nunca. Desesperado, Lucas decidiu buscar respostas mais profundas sobre o convento e a entidade chamada Mater Umbra. Ele retornou à cidade onde o tio havia sido encontrado no baú, na esperança de descobrir mais sobre os acontecimentos que aconteceram naquele vilarejo abandonado. Ao chegar, encontrei apenas escombros e sinais de que o tempo havia consumido aquele lugar. No entanto, entre as ruínas, ele encontrou um antigo mosteiro, quase escondido pela vegetação, com uma porta de madeira grossa, antiga e coberta por símbolos estranhos. O som da chuva pesada ecoava no fundo enquanto Lucas se aproximava cautelosamente, sentindo o peso da atmosfera sombria. Ele hesitou antes de tocar a porta, mas uma força invisível parecia empurrá-lo para frente. Quando a porta se abriu com um rangido ensurdecedor, uma onda de frio tomou conta de seu corpo, e ele sentiu o mesmo peso da escuridão que já havia experimentado antes.
No interior do mosteiro, uma estrutura estava quase intacta, com altares de pedra e velas apagadas, mas algo estava terrivelmente errado. O ambiente tinha uma presença densa, como se as paredes respirassem. Lucas segue o corredor escuro, guiado apenas pela luz fraca de sua lanterna. Quando chegou ao altar central, encontrou uma pedra de inscrição, onde o nome Mater Umbra estava gravado em uma língua antiga. Ao tocar uma pedra, uma onda de energia passou pelo seu corpo e as velas ao redor se acenderam instantaneamente. O altar se ilumina com uma luz que parecia emanar do próprio além. Subitamente, uma visão assombrosa se formou à sua frente. Ele viu um grupo de freiras de rostos cobertos, realizando um ritual sombrio em torno de uma figura central, a mesma freira que ele havia visto nas fitas. Ela estava de pé, como uma sombra viva, e de seus olhos emanava uma luz escarlate. Lucas sentiu seu corpo paralisado, como se estivesse sendo puxado para aquela visão, incapaz de se mover ou gritar. Você não pode escapar. A voz da freira sussurrou, vinda de todas as instruções. Você já é meu. Nono momento. O despertar de Mater Umbra. No momento seguinte, Lucas acordou, suando e ofegante, no chão do mosteiro. Sua lanterna estava apagada, e a escuridão parecia ainda mais densa. Mas algo havia mudado. Ele sentiu uma presença invisível, como se uma entidade tivesse sido instalada dentro dele, uma marca de sua carne, uma sombra que nunca o deixaria. O medo, no entanto, não era mais uma emoção. Era uma parte de sua própria essência. Lucas rapidamente se declarou, tentando entender o que havia acontecido. Ao olhar em volta, veja que o mosteiro não era mais o mesmo. As paredes foram cobertas por símbolos e inscrições que não estavam ali antes, como se o próprio espaço tivesse sido reconfigurado. As vozes das freiras ecoavam, como um coro distante, sussurrando em uma língua que ele não conseguia compreender, mas que ainda assim sentia dentro de sua mente. Com o coração acelerado, Lucas correu até a saída, mas ao passar pela porta, foi recebido pela visão de uma paisagem distorcida, como se a realidade ao seu redor estivesse se quebrando. A casa de seu tio, o vilarejo abandonado, a própria cidade, tudo parecia fundido em uma única cena monstruosa. Ele estava de volta ao ponto de origem, mas algo havia mudado permanentemente. O tempo não segue mais as regras que ele conhecia. Ele estava preso em um loop que não podia escapar, uma prisão imposta pela própria Mater Umbra. O chão começou a tremer, e Lucas viu, mais uma vez, a imagem da freira surgir na frente dele. Seus olhos eram completamente negros, e seu sorriso era malévolo. Ela avançou, e Lucas descobriu que não havia mais como fugir. A única opção era confrontar a verdade. Ele era o novo recipiente, a nova testemunha sombria. Ele havia liberado o mal, e agora seria parte dele para sempre. Décimo momento, a última testemunha. O tempo passou. A história de Lucas se tornou um conto sussurrado entre os poucos que ainda se lembravam do vilarejo. A casa do seu tio foi vendida, mas ninguém jamais ousou entrar nela. As fitas, aquelas que foram destruídas, foram substituídas por novas, e uma nova geração começou a ser atraída pela maldição. O baú, agora mais antigo do que nunca, continuava lá, esperando pelo próximo curioso, o próximo inconsciente que procurasse desenterrar os horrores do passado. Mas, em algum lugar, nas sombras da realidade, Lucas observava. Ele agora fazia parte daquilo que havia temido, a entidade que tomava o corpo e a alma de tantos antes dele. Ele estava preso na tela, observando e esperando. E aqueles que ousassem olhar para o baú novamente seriam os próximos a sentir a presença de a testemunha sombria em suas vidas, levando-os a um destino onde a linha entre o real e o sobrenatural se desvanecaria. E assim, a maldição continuava, interminável, em uma espiral de horror que nunca teria fim.
Obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessas histórias, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos contos sombrios. Ative o sininho para receber as notificações e mergulhar em novos mistérios aterrorizantes. Até o próximo vídeo. Primeira história. O primeiro sinal. Era uma noite qualquer, e Mateus, um jovem curioso e amante de histórias de terror, se encontrava perdido em uma sessão de vídeos no YouTube. O título: 7 histórias de terror que vão te fazer ter pesadelos horríveis. The Radio Station chamou sua atenção. A thumbnail mostrava uma estação de rádio abandonada, com uma iluminação fantasmagórica e uma figura sombria ao fundo. Sem hesitar, clicou no vídeo. Enquanto o vídeo carregava, Mateus notou algo estranho. O tempo de duração do vídeo era 13 horas e 13. Embora achasse curioso, ignorou o detalhe. A voz do narrador, grave e envolvente, começou a contar a primeira história. Uma lenda urbana sobre transmissões misteriosas vindas de uma estação de rádio que ninguém conseguia localizar. A narrativa era hipnotizante, mas algo o incomodava. As histórias pareciam estranhamente conectadas às situações que ele havia vivido. O primeiro conto falava sobre um som de estática que surgia no meio da noite, e ele se lembrou de um episódio recente em que seu próprio rádio havia emitido ruídos inexplicáveis. De repente, o vídeo pausou sozinho em uma cena onde a estação de rádio era vista em detalhe. Mateus tentou dar play novamente, mas seu computador travou. A imagem congelada parecia quase real, como se ele pudesse ouvir o som da estática ecoando pela sala. Um calafrio percorreu sua espinha. Quando finalmente conseguiu reiniciar o vídeo, uma mensagem apareceu na tela. Você está ouvindo. Era como se o vídeo estivesse falando diretamente com ele. Confuso, Mateus olhou ao redor. Então, o som de estática começou a preencher o ambiente. Algo estava errado. Muito errado. Segunda história. Vozes na estática. Mateus desligou o computador, tentando afastar a sensação de desconforto que o vídeo havia causado. No entanto, mesmo com a máquina desligada, o som de estática continuava. Ele inspecionou os aparelhos eletrônicos da casa, mas tudo estava normal. Ainda assim, o ruído parecia seguir cada passo seu, como um eco persistente. Determinando que precisava esclarecer o que estava acontecendo, Mateus ligou o rádio antigo que mantinha no quarto. Era um aparelho herdado de seu avô, robusto e cheio de botões, que raramente usava. Assim que sintonizou, a estática se intensificou, quase como se o rádio estivesse aguardando aquele momento. De repente, uma voz emergiu da estática. Era baixa e difícil de entender, mas parecia chamar seu nome. Mateus. O jovem recuou, sentindo o suor escorrer pela testa. Ele ajustou o dial, mas a voz continuava. Parecia estar em todas as frequências. Sem pensar, tentou desligar o rádio, mas o botão de energia não respondia. A voz se tornou mais clara. Por que você me encontrou? Uma sensação gelada tomou conta da sala, e Mateus começou a perceber que as luzes tremulavam, como se algo estivesse drenando a energia. A voz mudou de tom, tornando-se mais insistente. Ela começou a contar outra história, muito semelhante à que ouvirá no vídeo. Desta vez, o conto era sobre um jovem que, ao escutar uma transmissão misteriosa, acabou desaparecendo sem deixar vestígios. No final da narrativa, a voz pausou, como se esperasse uma reação. Aos poucos, Mateus sentiu sua visão escurecer. Era como se o próprio ambiente estivesse se fechando ao seu redor. Quando ele conseguiu piscar e se concentrar novamente, viu algo que o aterrorizou. Na tela do computador desligado, a mesma mensagem do vídeo apareceu, mas com uma diferença perturbadora. Desta vez, dizia: agora você está ouvindo. A tensão era palpável,
e Mateus começou a questionar se estava acordado ou preso em algum tipo de pesadelo. No entanto, ele não teria tempo para respostas. Um novo som começou a ecoar pela casa. O ranger de passos, vindo de algum lugar próximo. Terceiro história. A transmissão perdida. Mateus, tremendo e com a mente à beira do colapso, conseguiu recuperar o controle da situação. Desligou o computador à força e retirou o rádio da tomada, mas o som de estática e os passos não cessaram. O ar na sala parecia mais pesado, e ele sentia uma presença invisível observando-o. Decidido a descobrir a origem do som, Mateus lembrou-se do título do vídeo, A Estação de Rádio. Ele buscou por informações na internet sobre a estação mencionada, mas os resultados eram vagos, quase inexistentes. Obviamente, ninguém sabia ao certo onde ela estava localizada ou se existia de verdade. Então, algo peculiar aconteceu. Um pequeno envelope caiu por baixo da porta de sua casa. Ele o abriu com as mãos trêmulas. Dentro havia uma foto antiga de uma estação de rádio cercada por floresta, com um número escrito à mão no verso, 47,89 FM. Sem saber por quê, Mateus ligou a rádio novamente e sintonizou nessa frequência. Após alguns segundos de chiados, uma voz feminina começou a falar, interrompendo seus pensamentos. Você está ouvindo a Estação Perdida. Prepare-se, ouça com atenção e corra. A transmissão contínua com uma nova história, desta vez contando sobre um radialista que desapareceu após relatar ouvir vozes enquanto transmitia ao vivo. Detalhes assustadoramente precisos surgiram na narrativa, como dados e locais, e Mateus descobriu que os eventos eram reais. Ele anotava freneticamente as informações, enquanto a sensação de ser prestada aumentava. De repente, a transmissão foi interrompida por um grito agonizante, seguido por um silêncio aterrador. Então, uma voz robótica sussurrou: Você será o próximo a contar nossas histórias. Luzes piscavam, e objetos caíam pela sala, como se uma força invisível estivesse se manifestando. No reflexo da janela, Mateus viu a figura de um homem em pé atrás dele. Virando-se rapidamente, encontrei apenas o vazio. Desesperado, Mateus percebeu que não poderia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Ele provavelmente saberá mais sobre a estação e quem ou o que esteve por trás das histórias. Com um misto de medo e determinação, decidiu sair de casa e procurar a localização da estação mostrada na foto. A floresta parecia ser o próximo destino. Quarta história. A Floresta do Esquecimento. Mateus partiu ao amanhecer, levando consigo apenas uma mochila com itens essenciais, lanterna, celular, um caderno para anotações e a foto misteriosa da estação de rádio. Ele pesquisou durante a madrugada e descobriu que a floresta da foto estava em uma área conhecida por desaparecimentos específicos inexplicáveis. Ao chegar à entrada da floresta, Mateus sentiu o ar mudar. O silêncio era opressor, e o som de pássaros ou folhas se movendo estava ausente, como se a natureza tivesse parado. Ele respirou fundo e avançou, usando a foto como guia para encontrar o local exato. Conforme se aprofundava na floresta, a sensação de estar sendo seguido aumentava. Olhava para trás constantemente, mas só encontrava sombras dançantes entre as árvores. A luz do dia parecia se extinguir, mesmo sendo manhã. A vegetação densa dificultava a passagem, mas continuava restrita. Depois de horas vagando, Mateus começou a ouvir um som baixo e constante, estática. Seguiu o som até encontrar uma clareira. No centro dela estava a estação de rádio, exatamente como na foto. O prédio era pequeno e decrépito, com janelas quebradas e um antigo letreiro quase ilegível. Estação 47,89 FM, dizia. Aproximando-se com cautela, Mateus notou que havia estática de dentro do prédio. Ele empurrou a porta, que rangeu alto, ecoando pelo silêncio. O interior estava empoeirado,
com equipamentos antigos ainda no lugar. Sob uma mesa, um rádio ligado emitia a estática constante. De repente, a estática foi interrompida por uma voz feminina. Bem-vindo, Mateus. Estávamos esperando você. Ele congelou. Como aquela voz sabia seu nome? Antes que pudesse reagir, todas as luzes do prédio piscaram, e a porta atrás dele se fechou com força. O rádio agora emitia palavras confusas, misturadas com gritos e risadas distorcidas. Mateus percebeu que não estava sozinho. Ao olhar para o fundo da sala, viu sombras se movendo, formas humanas que derreteram e se reformaram. A voz voltou, desta vez mais próxima. Agora você é parte da transmissão. Quinta história. A verdade por trás da estação. Mateus contratou para manter a calma enquanto as sombras ao fundo se moviam de maneira inquietante. A voz feminina continuava a falar, mas agora em tons variados, como se mais de uma pessoa estivesse falando ao mesmo tempo. Ele tentou abrir a porta, mas ficou trancado. Cada tentativa de fuga faz com que a sala pareça menor, mais claustrofóbica. Por que você veio até aqui, Mateus? A pergunta parecia ecoar diretamente em sua mente, confundindo realidade e imaginação. Ele tentou ignorar a voz, mas cada palavra parecia arrancar fragmentos de suas memórias, vislumbres de sua infância, momentos de felicidade e também de solidão, passando diante de seus olhos, como se a estação estivesse vasculhando sua mente. A rádio sobre a mesa mudou de estática para vozes entrecortadas, cada uma contando uma história fragmentada. Ele viu que eram as mesmas narrativas que ouvia no vídeo do YouTube. Porém, agora eram mais realizadas, mais cruéis. Cada relato parecia estar ligado a pessoas reais, desaparecimentos, mortes inexplicáveis e mistérios sem solução. Mateus começou a folhear o caderno que havia trazido, tentando encontrar alguma pista sobre como escapar. Foi então que notou algo estranho, páginas que ele não se lembrava de ter escrito. Desenhos detalhados da estação de rádio, símbolos estranhos e anotações incoerentes cobriram as folhas. Uma frase repetida várias vezes chamou sua atenção. A transmissão é eterna. Ao olhar novamente para o fundo da sala, viu que as sombras haviam sido tomadas forma. Eram pessoas, ou o que restava delas. Seus olhos brilhavam em um tom opaco, e seus movimentos eram erráticos, como se fossem marionetes de um diretor invisível. Eles sussurravam palavras ininteligíveis, mas Mateus entendeu uma única frase claramente. Bem-vindo ao nosso pesadelo. Ele viu que a estação não era apenas um lugar físico, mas um elo entre realidades. Cada pessoa que assistia ao vídeo, que clicava na chamada 7 histórias de terror que vão te fazer ter pesadelos horríveis, era atraída para este lugar. E agora, ele era o próximo a se tornar parte da transmissão. Enquanto a rádio emitia um som crescente de estática, Mateus notou uma antiga antena no canto da sala. Lembrou-se de algo que o narrador do vídeo havia mencionado. Desligar a antena é a única forma de interromper a transmissão. Ele precisaria de coragem para enfrentar as criaturas e alcançar a antena antes que fosse tarde demais. Sexta história. A última transmissão. O som de estática cresceu, preenchendo cada canto da sala e pressionando os ouvidos de Mateus como se fosse um peso físico. As sombras ao fundo avançavam lentamente, os olhos opacos fixos nele. Sem outra escolha, ele reuniu toda a coragem que tinha e corredor em direção à antena no canto da sala. No caminho, as figuras estendem os braços em movimentos erráticos, tentando segurá-lo. A sala parecia se alongar, cada passo mais difícil que o anterior, como se o chão estivesse sugando suas forças. Ele tropeçou, caindo próximo a uma cadeira enferrujada. Do rádio, uma voz fria e familiar começou a ecoar. Era sua própria. Você não pode escapar, Mateus. A transmissão é eterna. Engolindo o medo,
Ele se pronunciou e continuou. Quando finalmente alcançou a antena, notou que ela estava coberta de fios emaranhados, pulsando como se estivessem vivos. Ele lembrou-se das histórias do vídeo, especialmente a que mencionava que a energia da estação vinha da conexão emocional das vítimas. Era preciso cortar o ciclo. Mateus arrancou um dos fios, e um grito ensurdecedor reverberou pela sala. As figuras sombras se contorciam violentamente, e o som de estática ficou mais alto. Ele originalmente outro fio, e a sala começou a se despedaçar como vidro, revelando fragmentos de lugares diferentes, um parque abandonado, uma floresta escura, uma rua deserta sob chuva incessante. Ao arrancar o último fio, Mateus sentiu uma onda de energia o lançar para trás. Quando abriu os olhos, estava de volta ao seu quarto. A rádio ficou em silêncio, o vídeo do YouTube fechado. Tudo parecia normal, até que ele notou um detalhe que fez seu coração gelar. O relógio em seu computador marcava 13h13. No canto da tela, uma janela do navegador se abre em sigilo, exibindo o vídeo da estação de rádio. Dessa vez, a miniatura era diferente. Mostrava Mateus, preso dentro da sala, com as figuras sombrias ao fundo. Um clique ecoou pela sala, como se alguém tivesse a intenção de brincar. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessas histórias, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos contos sombrios. Ative o sininho para receber as notificações e mergulhar em novos mistérios aterrorizantes. Até o próximo vídeo. Os lugares abandonados não são apenas ruínas do passado. Eles são o palco de muitos mistérios não resolvidos, de eventos que ninguém ousa falar. E embora o mundo lá fora siga em frente, esses espaços permanecem suspensos, intocados, como cápsulas do tempo, carregados com o peso de memórias e horrores. Há algo em sua solidão que faz com que a imaginação ganhe vida, levando-nos a questionar: o que poderia estar à espreita? O que poderia acontecer se esses lugares forem observados? Esses lugares parecem ter vida própria, algo além do concreto e do metal. Há uma energia que nunca se dissipa completamente, uma energia que atrai os curiosos, mas que também os amedronta. Por isso, antes de mergulharmos nas histórias que vêm a seguir, questionamos a você: esses lugares foram mesmo esquecidos? Primeira história: o hospital psiquiátrico abandonado. O hospital psiquiátrico erguia-se como uma carcaça de tempos passados, com suas paredes cobertas por trepadeiras que surpreendentemente se agarram. O grupo atravessou os corredores estreitos, onde o eco de seus passos parecia mais alto do que o normal. No chão, fragmentos de vidro e antigos papéis médicos formaram uma trilha de lembranças perturbadoras. Em uma das paredes, frases escritas à mão em uma tinta quase desbotada diziam: "Não estamos sozinhos", e "eles sussurram à noite". Os dizeres aumentaram o desconforto entre eles, mas ninguém verbalizou o medo crescente. Uma porta parcialmente chamou a atenção do grupo. Era a sala de registros médicos. Lá dentro, empoeirado e esquecido, estava um diário encadernado em couro. Ao folhearem as páginas, revisamos anotações feitas de um médico sobre os pacientes. Os textos descreviam alucinações coletivas, vozes inexplicáveis, que ecoavam pelos corredores e sombras que dançavam onde não havia luz. Mas o que mais perturbou o grupo foi a última anotação: eles nunca partiram. Samuel avisou, mas ninguém acreditou. Um som metálico e o silêncio. Era como se algo tivesse sido arrastado ou derrubado no corredor. As lanternas giraram para a porta, mas o corredor estava vazio. Pouco antes de chegarem ao saguão, algo chamou a atenção de todos. Marcas profundas de arranhões nas paredes, acompanhadas do nome Samuel, rabiscado repetidamente. O medo tornou-se insuportável quando Clara foi puxada violentamente para dentro de uma sala lateral. O grupo correu, mas encontrou o espaço vazio, exceto por um rádio transmissor abandonado. Dele,
Uma voz sussurrada. Eles nunca partiram. Apavorados, fugiram do hospital. Do lado de fora, pararam para recuperar o fôlego e chamar ajuda. Mas quando olharam para o prédio mais uma vez, perceberam algo estranho. Todas as janelas agora estavam preenchidas por sombras que os observavam. O hospital, outrora abandonada, parecia vivo novamente. Segunda história: o parque de diversões esquecido. O parque de diversões abandonado se erguia como um fantasma da alegria que um dia abrigara. Os restos de ferro estavam corroídos pela ferrugem, rangendo em um som melancólico quando o grupo os empurrou. Dentro, o cenário era de desolação. Brinquedos cobertos por musgo e ferrugem, placas quebradas pendentes de fios enferrujados, e um silêncio tão profundo que parecia segurar o ar. Mesmo assim, havia algo estranho. O lugar parecia vivo. Ao avançarem, o vento soprou, fazendo as cadeiras do carrossel girarem lentamente. A visão era hipnótica, mas profundamente perturbadora. As luzes piscaram em um arco decadente acima da roda gigante, um lembrete silencioso de dias mais longos. Clara trouxe para uma barraca de prêmios, onde antigos bonecos de pelúcia jaziam empoeirados. No entanto, um deles, um palhaço sorridente com olhos esbugalhados, parecia estar virado na direção do grupo, observando. Eles caminharam até o centro do parque, onde uma roda gigante reinava sob o cenário sombrio. Sob sua base, encontrei uma pequena cabana de controle. Lá dentro, o cheiro de mofo era intenso, e pedaços de papel desbotados estavam espalhados pelo chão. Um deles parecia ser um diário. Nele, as frases perturbadoras saltaram à vista. Eles continuam aqui. Nós nos ouvimos à noite. Eles brincam, mas não estão mais vivos. Do lado de fora, uma música infantil começou a tocar. A melodia era a mesma usada pelo carrossel, mas agora tinha um tom distorcido, como um disco riscado tocando uma lembrança sombria. O grupo correu para o carrossel, mas ele estava vazio, girando sozinho. De repente, um som de risada infantil ecoou à distância, mas era abafado, como se viesse debaixo da terra. Enquanto exploravam mais o parque, as luzes pareciam a piscar, uma a uma, como se algo invisível estivesse testando cada lâmpada. Eles se viraram para a barraca de prêmios novamente e perceberam que o boneco de palhaço já não estava no mesmo lugar. Clara, com a voz trêmula, disse que o vira se mover. Ninguém acreditou até que o rádio transmissor no bolso de Lucas emitiu uma risada alta e cortante que ecoou pelo parque. Quando olharam para a roda gigante, ela estava em movimento, suas cadeiras balançando furiosamente. No ponto mais alto, uma figura infantil os encarava. Seus olhos eram poços de escuridão, e seus sorrisos não eram de alegria, mas de algo profundamente errado, como se zombassem da vulnerabilidade do grupo. A figura, imóvel no topo da roda gigante, parecia observar cada um deles, e à mesma distância, era impossível escapar da sensação de que estava se aproximando. De repente, uma roda gigante parou com um estalo ensurdecedor. As luzes ao redor do parque apagaram-se por completo. Mer, precisamos sair daqui, ela sussurrou, a voz quase inaudível, como se temesse que algo pudesse ouvi-la. Lucas acenou em concordância, mas antes que dessessem o primeiro passo, a música do carrossel voltou a tocar, dessa vez mais alta, mais caótica. As cadeiras do carrossel giravam em uma velocidade impossível, como se algo invisível as empurrasse. Então, a figura infantil apareceu novamente, desta vez na próxima ao carrossel. Estava parado entre os cavalinhos, o rosto imóvel e os olhos fixos no grupo. A rádio de Lucas emitiu estática novamente, seguida de uma voz fina e distorcida. Fiquem. Vamos brincar. Nesse momento, algo passou correndo por entre eles. Foi rápido demais para ser identificado, mas a sensação era clara. Eles não estavam. Desesperados, seguimos em direção à saída.
Os descobertos que deixaram abertos estavam agora fechados, como se o parque os tivesse aprisionado. Lucas tentou abrir o portão com toda a força, mas ele não cedia. No meio da confusão, Clara olhou para trás e viu mais figuras surgindo. Pequenas silhuetas infantis emergiam. Com o último esforço, Lucas conseguiu arrombar o portão, e o grupo correu para fora do parque, ofegante e tomado pelo terror. Mas, antes de partirem, ouviram uma última frase vinda da rádio. Vocês voltarão. Todos voltam. Eles fugiram para a segurança de seus carros, mas sabiam que algo havia mudado. O parque de diversão. Terceira história. O Hotel dos Sussurros. O hotel abandonado estava localizado no alto de uma colina coberta por árvores secas, como se até a natureza ao redor tivesse sido drenada de vida. Ao chegarem, o grupo sentiu um peso inexplicável no ar, uma opressão que parecia emanar diretamente do prédio. A fachada desgasta. Assim que cruzaram a porta principal, o cheiro de mofo e umidade chegou conta. O saguão estava em ruínas, mas era fácil imaginar o esplendor que o lugar já tinha. Lustres quebrados pendiam do teto, enquanto sofás rasgados e cobertos de poeira estavam escondidos em cantos escuros. Um grande balcão de madeira ainda ostentava um antigo sino de recepção, que Clara não resistiu em tocar. O som ecoou pelo hotel, ressoando como um lamento. De repente, passos suaves foram ouvidos no andar superior. O grupo congelou, trocando olhares nervosos. Lucas iluminou a escadaria com a lanterna, mas não viu nada além de uma sombra fugaz no topo. Relutantes, decidimos investigar. As escadas rangiam sob seus pés, cada passo parecendo mais alto que o anterior. No corredor do segundo andar, o ambiente era ainda mais opressivo. O papel de parede estava rasgado, e as portas dos quartos se alinhavam como dentes podres de uma boca monstruosa. Uma delas estava aberta, e o grupo hesitou antes de entrar. Dentro, encontrei móveis tombados e espelhos cobertos por um pó tão espesso que parecia ser parte do vidro. No entanto, ao se aproximar de um deles, Clara viu algo que a fez recuar. No reflexo, havia uma figura parada no canto do quarto. Quando olhei para trás, não havia nada. A tensão aumentava a cada segundo. Em outro quarto, descobriu-se uma pilha de roupas antigas espalhadas pelo chão. Entre os trapos, havia um dia parcialmente queimado. As páginas que sobraram descreviam uma tragédia. Hóspedes desapareciam misteriosamente e o hotel parecia devorar quem ousava ficar. O silêncio foi quebrado por uma melodia. Baixo, arrastado, impossível de decifrar, mas claramente vindo do corredor. Quando se viraram, viram uma porta no final do corredor se abrir lentamente, revelando apenas a escuridão além. Algo os chamava, mas todos sabiam que seguir em frente era manter sua sentença. Quarta história. O refúgio dos perdidos. O grupo deixou o hotel apressadamente, carregando o peso de tudo que havia experimentado até aquele momento. O ar parecia mais denso, como se o próprio ambiente ao redor estivesse conspirando para manter sua sanidade por um fio. Lucas, Clara e os demais estavam exaustos, mas o caminho até lá era envolto em uma escuridão sufocante. Apenas as lanternas emitiam um brilho pálido, que parecia engolido pelas árvores retorcidas ao redor. O som de folhas sendo pisoteadas e galhos quebrando era a única coisa que interrompia o silêncio opressivo. Clara segurava o diário queimado do hotel, folheando as páginas restantes na esperança de encontrar algo que explicasse as conexões entre os lugares que foram visitados. O que ela encontrou foi ainda mais perturbador. Os perdidos estão sempre aqui. Eles encontram refúgio. E espero por outros. Finalmente, avistamos a igreja. A estrutura estava parcialmente tomada pela vegetação, com sua torre inclinada para o lado, como se estivesse prestes a desabar. Um grande vitral, quebrado e coberto por poeira,
deixava entrever o interior, onde a escuridão parecia viva. O grupo hesitou por um momento, mas Lucas insistiu que o primeiro terminasse o que eles queriam. Dentro da igreja, o ar estava gelado. Bancos virados, velas apagadas e, no centro do altar, havia um livro antigo, com capa de couro gasto e páginas amareladas. Lucas o abriu e leu em voz alta, embora sua voz tremesse. Aqui se encontram os que nunca foram embora. Aqui, os laços entre vivos e mortos se desfazem. A leitura pareceu despertar algo. Um vento gelado percorreu a igreja, e os símbolos nas paredes brilharam em um tom avermelhado. De repente, figuras surgiram a surgir, sombras humanoides que se moviam lentamente, preenchendo os espaços vazios entre os bancos e ao redor do grupo. Seus rostos não tinham características definidas, mas seus olhos brilhavam com uma luz espectral. Clara tentou correr, mas algo impediu. Era como se o chão estivesse vivo, segurando seus pés. Lucas comentou, mas sua voz foi abafada por um coro de sugestões que cresceram, vindo de todos os lados. As sombras começaram a se aproximar, seus movimentos quase. Em um último esforço desesperado, Clara pegou o diário e o lançou contra o altar. Quando ele se chocou com o livro antigo, houve uma explosão de luz. As figuras desapareceram, os símbolos pararam de brilhar e o vento cessou. O grupo correu para fora, ofegantes, e nem olhou para trás. Apesar de escaparem, sabiam que algo os acompanhava. Havia lugares no mundo que não deveriam ser tocados, histórias que deveriam ser esquecidas.